Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, é anunciado no Al-Ahly da Arábia Saudita. Cria do Bull, meio foi vendido por cerca de 50 milhões. Eu acho que um valor justo. É um jogador muito promissor, mas realmente ficou sem espaço no Flamengo. Não pela qualidade técnica dele, porque o nível do Flamengo ficou muito alto e naturalmente esses jogadores vão ter que sair. Espero sucesso, porque se ele ter sucesso, a base do Flamengo começa a ser olhada com outros olhos no mundo inteiro. O pessoal sempre vai querer algum atleta que tenha destaque, que chama a atenção da base, que já atuou pelo titular. Então isso aí faz para mim consiga fazer vendas boas, como fez o Matheus Gonçalves por 8 milhões. Então é um processo que onde o Flamengo vai começar a gerir esse tipo de negócio. Preparar o atleta, fazer o atleta na base para vender direto para o exterior sem passar pelo time profissional. Pode ter uma passagem rápida, mas acho que o Flamengo, o foco dele com o time profissional, pelo que eu creio, é construir um time de galácticos. Então vai contratar quem o Flamengo consegue contratar de melhor no mercado e vender os meninos da base, não ser um formador, mas sim um cara que negocia e monta um time galáctico. Eu acho que essa é a visão da diretoria. Eu acho que é certo que a pressão é muito grande, o Flamengo não pode errar, não pode falhar. Então, se você arrisca algum garoto, se cometer um erro, você queima um garoto e acaba esse garoto não conseguindo uma boa venda. Então, o Flamengo tem que fazer esse processo de fazer o atleta e logo já vender com um bom dinheiro. Foi em torno de 8 milhões de euros, o Flamengo ainda tem a porcentagem no passe, mas eu creio que entre 10 e 15 milhões você pode vender um garoto promissor para algum time exterior. Vai ter casos como o do Wesley, Vinícius Júnior, Paquetá, se você consegue bem mais. Eu creio que a bola da vez agora é o Wesley, preparando para uma futura venda milionária. Ele está ali aos poucos cavando o seu espaço dentro do elenco do Flamengo profissional e aos poucos vai conseguir esse espaço. Eu creio que é um jogador, o Alisson, um jogador que luta demais, determinado e quer essa chance. Então ele vai ter que lutar para conseguir essa chance. Senão vai entrar nesse mesmo patamar que entrou o Matheus Gonçalves, entre 10 a 15 milhões, 8 milhões de euros, vender esse atleta e o Flamengo consegue uma boa grana em cima. Então acho que o Flamengo está no caminho certo. Outro assunto aqui que está no portal GE, que é legal de comentar, com o título tá assim: Flamengo vai desfazer de um lateral esquerdo em 2026? Eu creio que não. Eu acho que o Alexandre já está dando sinal que já não aguenta mais. Pode ser os últimos anos dele. Flamengo desfazer um dos laterais, vai ter que ir no mercado trazer outro lateral para suprir a ausência do Alexandre. Acho que esse ano foi 3 ou 4 lesões do Alexandre de coxa, panturrilha, alguma coisa assim. Ele já vem tentando sinal. Eu já falei aqui, volto a repetir. Eu usaria o Alexandre como zagueiro, já preparando ele como zagueiro lateral ali, para suprir o lado esquerdo ali da zaga do Flamengo com Léo Pereira. Ficaria Léo Pereira e Alexandre, Danilo e Léo Ortiz. Então ficaria 4 zagueiros ali, que seria bom para o Flamengo. E teria 2 laterais direitos, caso necessidade em algum momento, que seria o Danilo pela lateral direita e Alexandre pela lateral esquerda. Ayrton, Lucas e Vina brigando pela lateral esquerda. Emerson Royal e Varela pela lateral direita. Acho que esse deve ser a tônica do Flamengo daqui para frente. Acho que o Felipe Luiz tem que pensar desse jeito. Claro que a qualidade técnica do Alexandre é muito boa, mas está dando sinal físico que já não está aguentando uma temporada toda. Então ele vai ter que
achar soluções, e eu vejo essa solução como uma possível pro ano que vem. Então, o Flamengo se desfazer de um lateral, vai ter que ir no mercado contratar outro. E o Flamengo tá com três laterais de altíssimo nível, é, dois de seleção brasileira, Ayrton Lucas já foi da seleção brasileira, Alexandre volta e meia é convocado, e o Vina tá na seleção uruguaia, titular até da seleção uruguaia. Então o Flamengo não pode perder esses jogadores assim, foi contratações muito acertadas, eu acho que são três laterais de altíssimo nível, onde o Flamengo vai ter que saber trabalhar muito bem com cada uma dessas peças. Acho que o Felipe Luiz tem esse potencial de saber trabalhar. Eu não quero entrar muito ali, que ali na frente for comentar outra coisa em relação a possível saída e tal. Aí eu vou entrar em outro assunto. Mas em relação à lateral esquerda, eu creio que ninguém deve sair. Vamos para outra notícia aqui do Flamengo, para fazer análise. Um dos pilares da equipe de La Cruz volta a ser titular após mais de 3 meses. Meia viu polêmica no clube com declaração de médico que acabou demitido. Sim, ele só jogou 70 minutos, jogou de altíssimo nível, não tem nada a reclamar de La Cruz. Eu acho que vai entrar um processo de rodízio, que é natural. O Jorginho não vai aguentar também jogar 3, 4 jogos seguidos, nem o Saul. Então vai ser um processo natural de rodízio, aonde ele vai entrar nesse rodízio e isso aí só ganha o Flamengo. Não vai perder qualidade, eu não vi nenhuma perda de qualidade sem o Jorginho em campo. A vitória não veio, mas isso aí não quer dizer que o De La Cruz teve um jogo ruim. Marcou forte, chegou no ataque, bateu falta bem, fez jogada interessante. Se o juiz fosse rigoroso, uma pancada que o De La Cruz levou no tornozelo para expulsão do jogador, e o juiz nem cartão amarelo deu, muito menos falta. Então, ele fez um jogo muito bom. Eu torço pela recuperação do De La Cruz, eu gosto do futebol do De La Cruz, eu acho que encaixa muito bem. Se ele sentir muito pouco, perdão, sentir um pouquinho o joelho, pode colocar ele como meia, ali no lugar do Arrascaeta. Na seleção Gaia é assim, De La Cruz num jogo, Arrascaeta no outro. Então dá para fazer esse rodízio com o Arrascaeta, mas eu creio que como volante ali tem jogado um bom futebol. Sentiu um pouco o ritmo do jogo, é natural. Entrosamento com o pessoal também sentiu. O Jorginho já está mais adaptado do que ele, colocando essa função ali que ele entrou no lugar do Jorginho, mas estando no lugar de Saul também está aí para ser isso. Então, o Jorginho está um pouquinho mais entrosado que ele, então o jogo rola muito mais fácil pro Jorginho do que pro De La Cruz. Então é questão de jogos para ele pegar o ritmo e entrar. Eu acho que é um jogador determinante, jogador de Libertadores, um jogador acostumado com o futebol sul-americano. Então, assim, eu acho que um erro assim dispensar, fazer o que fizeram com ele. Acho que o De La Cruz ainda vai estar muito alegre do Flamengo. E tem melhor, bater faltas melhores. Acho que nas cobranças de falta ele pode ganhar o seu carimbo de craque do Flamengo. Bateu 2 faltas muito perigosas contra o Grêmio. Eu acho ali na bola parada pode ser um caminho de luz para De La Cruz. Então vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. E acho que ele é um grande jogador. Vamos para outra notícia, dando seguimento. Saúl se apresenta à seleção após surpresa, não esperava. O goleiro rubro-negro de 18 anos também está no grupo. Já o goleiro Léo vai ali para fazer um teste. O Hugo já passou isso anteriormente. Claro que o Léo teve um destaque por causa da Libertadores Sub-20. Mas é outra coisa que o Flamengo vai ganhando espaço no mundo, formar bons goleiros. Já em relação ao Samuel Lino,
ele teve a oportunidade dele, ganhou a oportunidade, veio pro Brasil. Isso aí ajuda demais o Flamengo, você não tem ideia. O cara vir com pensamento de seleção, vir jogar no Flamengo com essa ideia e conseguir logo em seguida ir para a seleção brasileira. Então isso aí tá um salto assim grandioso para o Flamengo para ir atrás de contratação. Mostra que o Flamengo é uma vitrine, então atrai novos jogadores para isso. Então cada vez mais o Flamengo vai conseguir trazer grandes nomes com essa ideia de o Flamengo ser um grande clube e chama a atenção do mundo inteiro. Então é esse trabalho que o Flamengo acerta demais na contratação, prometendo a ele uma vaga na seleção brasileira, e ele consegue essa vaga na seleção brasileira. Vamos para outras notícias, para não prolongar muito esse vídeo. Adaptação e recuperação de jogadores, veja como data FIFA pode ser útil. Principal tendência é a recuperação de Pulgar. Pulgar vai ser recuperado, mas não vejo hoje ele como titular, assim como De La Cruz. Acho que pode ser uma outra dupla de volante, De La Cruz e Pulgar, mas acho que a dupla principal se encaixou muito bem, Saúl e Jorginho, acho que isso é a principal. E recuperando os jogadores, mostra que o Flamengo tem elenco, o Felipe Luiz vai conseguir fazer um rodízio natural. Se o jogador sentir algum incômodo, já poupa ele do jogo, já põe outro jogador de alto nível e o nível não cai. Eu vi muita reclamação em relação a isso na internet, que Jorginho fez falta. Eu acho que não fez fácil, o De La Cruz fez um bom jogo, se fosse aí que tinha feito bom jogo. O que faltou ali foi a bola entrar. O Grêmio fechou aquele negócio que o Felipe Luiz já falou desde o início do Campeonato Brasileiro. Tem jogo que a bola vai entrar, tem jogo que a bola não vai entrar, e contra o Grêmio foi isso. O goleiro salvou duas bolas, fez duas belas TVs ali, salvou o Grêmio. E um pênalti que pra mim todo mundo tá falando que não foi, eu concordo. Se você começa a olhar o lance uma, duas, três vezes, você vê claramente que o passe do cara não foi um passe reto, nem foi um passe mais para frente, foi um passe para trás. E como o Ayrton Lucas vinha atrás dele, a bola tocada para trás pega um passe do Ayrton Lucas que não tinha intenção nenhuma de não deixar a bola passar. Ele veio correndo e o cara pega errado na bola e a bola vai no braço. Se você analisar esse lance assim, ficar olhando o lance, vai ver que o cara pegou errado na bola, e por pegar errado, a bola vai na direção da mão do Ayrton Lucas, o que teve toque na mão, e o juiz acabou marcando pênalti erradamente. Acho que o VAR foi a falha do jogo. Teve o carrinho do De La Cruz, que ele, em cima do De La Cruz, que o VAR podia ter chamado para dar expulsão. O cartão amarelo, o VAR não teve muita intenção, e esse lance do pênalti, acho que o VAR poderia ter chamado e não marcado o pênalti. Para mim ficou muito claro que o passe foi para trás. Qual vou para uma notícia que eu quero falar? Flávio fecha a janela com 4 reforços, mas jogadores ainda podem sair veja o prazo. Apesar de ter as janelas das principais ligas estarem encerradas, há mercado aberto. Então, eu não dispensaria ninguém. O único, acho que eu prestaria seria o Vitor Hugo, que o Santos estava vindo. Mas se o Suguava fazer um time para jogar o Campeonato Carioca, os jogadores que não tem espaço. Colocar Michael, Juninho, o Alisson, que perdeu um pouquinho de espaço. Deixa eu ver, vamos começar com o goleiro. Matheus Cunha vai sair, colocar Diego Alves, lateral Daniel Salles, João Vitor e Creito, que eu acho que o Flamengo pode ainda conseguir uma grande cima do Creito, que eu acho bom zagueiro de colocar para disputar o Carioca. Vina, que está sendo pouco utilizado, tá? Ayrton Lucas e Alexandre, você pode colocar esse time, jogador para jogar o Carioca desde o início. Acho que não precisa levar ele para pré-temporada, tá? Um descanso um pouquinho antes
e depois inicia o Carioca antes. Everton Araújo e Alan, acho que seria uma boa dupla de volante para disputar o Carioca. O Alisson pela direita, Vitor Hugo como camisa 10, Michael pela ponta esquerda e Juninho na frente. Porra, acho que tá um bom time para disputar o Campeonato Carioca, tá para disputar ele todo o restante dos jogadores ir entrando aos poucos no segundo tempo, deixar esse time com base, com Carioca, para assim, quando acabar o Carioca, você conseguir negociá-los com um valor razoável, onde o Flamengo conseguiria uma boa grana em relação a esses jogadores pouco utilizados pelo Flamengo. Acho que tem um caminho, falei com um time jovem, já tinha dado a ideia, mas como o Flamengo já desfez muito esses jogadores jovens, esse aí é o plano agora de ter esses jogadores pouco utilizados para disputar o Carioca. O Flamengo vencer com um terceiro time, assim, seria uma zoação muito grande em relação a rivais. Acho que o Flamengo tem toda a competência. São jogadores muito bons, Michael, Juninho, Alisson, Vitor Hugo, Alan, Everton Araújo, Vina, Creito, João Vitor ou Iago, Daniel Salles e Diogo Alves. Acho que o Flamengo tem um bom time para disputar o Carioca. Eu vejo o mesmo nível dos times rivais, pode ter uma pouca diferença de um para o outro, mas eu acho que sem um bom time, ainda mais entrosado desde o início do Carioca, eu acho que o Flamengo poderia sim dar certas ideias. O Flamengo quiser ganhar dinheiro em cima dos jogadores. É um meio, acho legal o Flamengo segurar os atletas, pelo menos até o Carioca. Vai ser um bom Carioca e ali depois negociar os jogadores para a janela de julho, trazer novos jogadores de alto nível. É uma análise que eu faço aqui, uma ideia que pode ser utilizada pelo Flamengo. Então eu encerro hoje o Análise Fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.